Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, já bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quinta-feira. E ontem, né, o Inter empatando com o São Paulo e voltou a viver aquela realidade, a dura realidade que o Inter terá nessa temporada. Com o empate de ontem, né, voltou a ficar aí perto, rondando zona de rebaixamento a 2 pontos. E aí, domingo, vai a São Paulo enfrentar o Corinthians, que ontem foi derrotado pelo Fluminense no Rio de Janeiro. Bom, o Grêmio daqui um pouquinho, exatamente daqui a 1 hora, nesse jogo com o Palmeiras, lá em São Paulo, né? O Grêmio desfalcado de alguns jogadores, o Palmeiras, né? O Palmeiras também desfalcado de alguns jogadores que estavam servindo aí as suas seleções. Bom, mas é a vida da dupla Grenal nesse Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, o sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Em algumas regiões do estado também estamos aí na faixa dos 500. Mas também estamos no Poa Streaming TV. Para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, 2 numeral, 2 Toques Cadu Oliveira, vai lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like. Aí você assiste qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a CIMI, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. Grupo Específico, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que nesse final de semana está abrindo aí a sua campanha, jogando no Passo da Areia, dando início à sua campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje, para analisarmos aí esse empate do Inter, né? Pelo que vive o Inter, foi bom, foi ruim? Bom, e também já projetarmos esse jogo do Grêmio, esse clássico também do futebol brasileiro, jogo que acontece a partir das 21 horas e 30 minutos, lá em São Paulo. São Paulo e Grêmio. Comigo, Colorado, não sei como é que estão os colorados aí, né? Mário Sérgio Martins, voltou o drama? Não voltou o drama. O resultado foi péssimo, né? E tomamos um rodeão no segundo tempo, essa é a verdade. Pois é. Este é o Internacional e eu acho que... Acho não. A vida do Internacional, esse Campeonato Brasileiro foi ela. Não vai ser nada Estamos fácil. recebendo hoje aqui, boa noite, muito prazer, José Avelini Neto. Esse homem lendário da Revista Gol. Olha aqui, a última edição da Revista Gol, trazendo aí o gauchão com sotaque português. É isso aí. Mas é o que nos resta, né? A dupla Grenal é só gauchão. Vamos falar, vamos mostrar com mais detalhes aí a última edição da Revista Gol. Completando nosso time de hoje, Ayrton Ruschel. Mas antes disso, até para saber também, o Inter ganhou 1 ponto ou perdeu 2 pontos? Perdeu 2 pontos. Perdeu 2 pontos. Será? Não, temos um problema sério de goleiro, que não é de agora, é de 10 anos. Goleiro, é o time todo, goleiro. Ou o time todo, melhor dizendo. Aí é o goleiro, é o lateral, é o zagueiro, é o meio-campo, é isso. Tudo começa com o presidente. Bom, aí é outra história também. Ayrton Ruschel, Cadu, finalmente chegou a hora. Pode ser hoje a primeira vitória do Grêmio, porque o Grêmio é time caseiro. Em casa ainda não ganhou. Somente o empate com a Chapecoense. Pode ser hoje, mesmo sendo esse temível Palmeiras? Cadu, eu ouvia meus dois, primeiro saudando essa bancada qualificada aqui, o Mário Sérgio, minha estrela do Tribunal de Ética lá. Dois aqui, né? E o Avelini. Tu e ele. E o Avelini. Não, ele é meu querido, presidente, né? Ele é o presidente. O Avelini querido aí, que tem essa história, essa revista lendária, e meu neto já recebeu, já recebeu. Já mandei para o meu neto a revista. Mas, Cadu, eu estava ouvindo meus que me antecederam exatamente em relação à expectativa que se deve ter sobre a dupla Grenal. Eu acho que nossos times estão longe de estarem prontos. E informação, ainda dizer que eles estão em formação é um elogio aos dois times. Então, eu diria, primeiro no Internacional, que tu não me perguntou, mas eu quero dizer, eu acho que o Inter ganhou 1 ponto pelo time que tem atualmente. O São Paulo estava na liderança, há 1 ou 2 rodadas estava na liderança do Campeonato Brasileiro. O Internacional acho que ganhou 1 ponto e deve trocar esse ponto. Não vai, lá no Morumbi, vai endurecer igual, não vai perder. Com esses times grandes, quando tu empata, quer ver, o Grêmio perdeu 2 pontos quando ganhava do Bragantino em casa e deixou o empate.
Mas o São Paulo eu acho um bom resultado. Já o Grêmio, Cadu, vejo ainda longe de estar pronto. Ele ajustou um pouco o sistema defensivo, ajustou um pouco os buracos que tinha no seu meio de campo, mas ainda está longe de ser uma formação. Então, os gremistas vão torcer pela condição de gremistas, mas não na condição técnica do futebol, prever uma vitória do Grêmio para hoje. Só o que eu tenho dito aqui, né, Russo, só que o Grêmio não pode entrar hoje em campo achando que está derrotado. Ele não pode entrar dessa maneira. É o Palmeiras desfalcado, né? São vários jogadores aí que estavam servindo as suas seleções nessa data FIFA, nos amistosos preparatórios aí ao Mundial, mas tu não pode entrar achando que, não, está perdido. Está perdido hoje porque eu vou fazer 3 pontos no final de semana em cima do Remo. Você não pode ter esse espírito aí. Não, e mais... Só um pouquinho, Hector. O Hector falou em relação ao Inter. Depois eu vou falar bastante do Inter. Vamos mas só para colocar só para fazer um contraponto. Eu não posso aceitar que o Inter esteja aí em formação, e tu disse isso de uma forma até não foi elogiosa. Não foi elogiosa, mas o Internacional, ele, além de perder 2 pontos, nós estamos na metade do primeiro turno, se é que vocês notaram. Passamos um jogo do primeiro turno. De a pouquinho já é o segundo turno e o pavor vai aumentar aí bastante. O Internacional, ou ele se recupera, ou ele acorda, no sentido de, joga com São Paulo, segundo tempo o treinador faz aquela bagunça no time e o time e quase perdemos o jogo. Quando se fala ganhamos 1 ponto, é aqueles que entenderam que o Inter podia perder esse ponto ainda. Eu acho que perdeu 2 pontos, mas perdeu merecidamente 2 pontos. Vamos falar depois, que a gente tem bastante aí, até porque o Grêmio começa às 9h30, a gente tem aí os lances, aí, os gols, enfim, a coletiva do Pesolano. Vamos botar o pezinho no chão, né, Marcelo? O Pesolano está fazendo muito pelo Internacional, e vão começar a culpar o Pesolano. Vou culpar o Pesolano. Olha, o Pesolano está tentando alguma coisa. Esse time, eu não digo nem medíocre. Esse time do Internacional é muito ruim. Feito por essa diretoria. Nada contra a pessoa do presidente, que é uma bela pessoa, o presidente Alessandro Barcelos. Mas não sabe nada. 6 anos de fracasso. O Inter está aí. E vamos botar a realidade. Isso aí que vai sofrer mais? Não, o Inter vai sofrer até a última rodada. Esse ponto foi ganho. Foi o São Paulo, o time que está na ponta de cima da tabela, né? Tu acha que o Internacional tem capacidade de ganhar 3 jogos consecutivos? Em 9 jogos. O São Paulo não vem jogando jogos. Em 9 pontos fez 7. Está muito bom. O torcedor colorado tem que comemorar. Porque o Internacional, o que é o campeonato? É ser melhor do que 4. Ser melhor do que 4. Essa é a campanha. Mas vamos lá, depois a gente tem muito para falar do Internacional. Mas o Grêmio, tu acha que pode surpreender, Ayrton Roxo? Cadu, nós estamos tendo... eu acho que o debate que nós começamos aqui é bom, um debate maravilhoso para abertura de programa. É como nós nos posicionamos diante os times de primeira linha. Porque nós aqui somos 4 veteranos, tá? E é um elogio. Se estamos aqui é porque nos conservamos, né? Mas eu sou mais novo. Nós jogamos contra Flamengo de Zico, nós jogamos contra Santos de Pelé, nós jogamos contra Corinthians de Rivelino, nós contra Botafogo de Gerson. E quando que nós nos diminuímos? Nós sempre achávamos que entrava em campo achando que ia ganhar deles. Hoje, Cadu, há uma reversão de expectativa. Vamos jogar com o Palmeiras? Não, já perder de pouco, se não fizer vergonha. Mas os gremistas que passaram aqui, tá perdido. E a minha resignação é com essa mentalidade que nós estamos enfrentando. Aquele grande time do Palmeiras da década de 90, o Grêmio ia lá e enfrentava como se não houvesse amanhã, né? Então, é essa mudança que eu acho que é de dentro para fora. Porque perdendo o jogo. Tu perdeu um jogo contra são times bons, né? Mas não vem com esse salário. Eu conto, agora os jogadores do Palmeiras, do Flamengo ganham isso, ganham aquilo. O Grêmio ganhou uma Copa do Brasil com 3 meses de salário atrasado, cara. Então não é. Então é de dentro para fora. A autodiminuição que nós fizemos dos clubes gaúchos aqui me assusta. Então, eu quero dizer, a minha avaliação, espero que não tenham ficado bravo comigo, porque eu falei sério, eu fiz uma análise, que eu acho que o Inter hoje não entra favorito contra o São Paulo.
Claro que o Inter não entra favorito contra o São Paulo. Então o jogo... Como não entra contra o Corinthians... Quem viu o jogo foi ruim. O jogo foi ruim, poderia ter sido até uma... Então eu acho que é esse ponto. Agora, onde é que... Perder para o Atlético Paranaense, aí vamos combinar, é ali que tem o problema. O Grêmio tem empatado com o Bragantino dentro da arena. Aí é que... Esses resultados que me parece... Eu quero fazer um adendo, eu quero fazer um adendo do que o Russo falou. No passado, Grêmio Internacional, olha, eu me lembro bem nos anos 70, dos anos 80, nossos times passavam por cima desses times do Rio e São Paulo. Mas era época diferente, que o sistema econômico não era como era nos dias de hoje. Hoje, a qualidade técnica da grande maioria, 95% desse time brasileiro, a qualidade técnica desse time inferior caíram muito. Então, o que prevalece hoje é o dinheiro, é o que prevalece. Então, há essa equiparação. Era uma alegria. O Internacional ganhava do Santos, de Pelé, de 3-0 no Beira-Rio. São Paulo ganhava 4 do Palmeiras. Esse é o grande Você lembra desse jogo? A atuação do Sérgio Galocho. Vamos ver as razões e consequências por causa disso. É o que eu digo. Eram times temidos, times respeitados no Brasil inteiro, times que brigavam por título brasileiro. Hoje, são considerados... Olha, hoje o objetivo é ganhar uma Sul-Americana. 45 pontos para eu não ser rebaixado. O Grêmio viveu 2 anos essa situação. O Internacional, ano passado, da última rodada. Né? Vão viver de novo. O Inter vai viver. E o objetivo hoje desses times aí, Cadu, que é isso aí? Basicamente é querer o quê? Eles nem pensam em título. Mas vamos lá. Se participar de uma Sul-Americana já é um título. Mas por quê? Porque por gestões incompetentes do Grêmio Internacional. Gente que não sabe nada de futebol. Essa direção do Internacional... De aventureiros que entram no futebol de graça. Me aponta. É aquele ditado: futebol não é para quem quer, futebol é para quem sabe. Que é essa direção internacional? Me aponta nada, vou lá repetir, nada contra as pessoas, não é isso. Me aponta que tenha conhecimento de futebol. Caíram de paraquedas, rapaz. Aventureiros. Cadu, Ayrton, o Ayrton tem razão quando diz que é de dentro para fora. E aí eu faço um contraponto em relação ao que tu disseste, Avelino. Se os times como São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro e outros aí, Flamengo e Fluminense, que ontem tocou 3 no Corinthians, não estivessem também perdendo jogos, fossem maravilhosos, como estão dizendo, eu concordaria com tudo isso que disseste. Mas não, o apequenamento é do clube, é do time, é da cabeça da direção que passa para o vestiário e que passa. Olha, jogar contra o São Paulo, inclusive agora, neste campeonato, não é um bicho de 7 cabeças. São Paulo tem mas é melhor que o Inter. O São Paulo não está ganhando jogos. Não, mas também não está ganhando jogos. É melhor que o Inter. Não, a questão de ser melhor que o Inter ou não, essa questão entra na cabeça. Eles não estão disputando para ganhar um empatezinho, tá bom? Assim como o Benini disse que nós não disputamos títulos. O Sul-Americano está ótimo. Mas aí, ó, não se explica só pelos outros times, se explica por nós. Claro. O Inter e o Grêmio passaram o ano passado, 2025, peleando para não cair, os dois. O Grêmio deu uma subidinha ali um pouquinho. O Grêmio vai jogar daqui um parênteses, Mário. Isso foi nos dito pelo Mano Menezes, que era o técnico naquele momento, lá, nos nossos encontros na Braia, em janeiro e fevereiro, lá. Ele disse, o Grêmio só não caiu, senão teria vivido a mesma situação que o Inter na última rodada, porque fez uma janela. Ele disse, façam e contratem. Senão, o Grêmio só fugiu por causa disso. Só terminando, o que está acontecendo? Nós estamos aceitando isso. Nós estamos acreditando que isso é o correto, está certo para os nossos times, quando não é assim, não é tão grande a diferença, porque esses clubes que eu estou agora também não estão ganhando tudo. Isso. E eles perderam alguns, São Paulo vinha perdendo. Então, o Inter e Grêmio, eles estão assim, eles acreditaram que são fracassados, e isso vai ser um problema para 2026, 27, 28, enquanto não arrumarem essa casa e arrumar a mentalidade, direção, e eu concordo contigo, os jogadores, o plantel, a comissão técnica, nova ou não, e a nossa torcida nós não temos que aceitar o empate como uma vitória. Nós não temos que aceitar que o empate foi 1 ponto. A consequência do resultado de 1 ponto foi bom porque nós só fomos massacrados no segundo tempo. Mas fomos massacrados porque nós entramos como time pequeno, de novo.
É esse o problema do Inter. Mas tu entra, estamos a 40 minutos mas do tu jogo. entra pelo um time pequeno, pela qualidade do teu time. Não é tão ruim assim, Cadu. Como não é ruim? Não é tão Pelo ruim amor de assim, Deus, Cadu. Marcelo. É isso que eu Que quero dizer. isso? Não é... Bom, aí nós temos opiniões diferentes. Não é tão ruim assim. É muito o que ruim. tão ruim é a cabeça de perdedor. Não, Isso que tá ruim. Mário Sérgio, o Internacional é um time de futebol diferente do Grêmio. O Grêmio até tem dito algumas vezes no programa aqui. O Grêmio, no papel, ainda, eu considero o Grêmio ainda melhor que o Inter. Claro que é. Mas ainda tem assim, um equilíbrio um pouco maior que o do Inter. O Inter é muito ruim, Marcelo. É muito ruim. É muito ruim. Tem um treinador bom. Um treinador bom. O treinador muito forte. Mas quando tu não tem um material humano qualificado, com técnica, que saiba driblar, que saiba se posicionar, que saiba jogar, que saiba triangular, que saiba meter uma bola de 3 dedos na linha de fundo, que saiba meter uma bola atrás do atacante. Ontem, contra o São Paulo, eu pensei o seguinte, o Vitinho não joga. O que eu deduzi? O Internacional com o Vitinho, que a única característica dele boa é a velocidade. Se ele não joga, nós não vamos ter um jogador veloz que pode entrar o Carboneiro tinha que ter entrado antes, botou do... Claro, mas aí é aquela situação que ele tenta alguma coisa, ele tenta buscar alguma coisa. Só que o grupo é muito ruim, o time é muito ruim. Olha aqui, Paulinho, foi buscado lá que era o Vasco, que usou os termos do garoto, manda embora. O Félix Torres, zagueiro, que foram lá buscar. É verdade. No Corinthians, que estava lá também, manda embora. Aí, esses são jogadores que buscam... O Aguirre. E tu quer o quê? Não tem explicação. Pois é, mas não se explica só por isso, Cadu. Tem uma série de fatores. O Inter e Grêmio... É uma gestão. O Inter e Grêmio no passado, como disse o Ayrton agora, e o Avenida muito bem, nós jogávamos de igual para igual com todo mundo. E não só no Brasil, como fora do Brasil. E se dava bem. Agora, não é assim, times maravilhosos, o Grêmio esteve 2 e o Inter 2. E ganhávamos todo mundo só pela camiseta. Mas ganhamos alguns campeonatos, o Ayrton acabou de dizer, o Grêmio ganhou uma Copa do Brasil não pagando salário por 3 meses. Isso é mágica. É mágica. Nós sabemos disso. Inter e Grêmio tiveram times medianos da palavra médio, e ganharam títulos. Vamos falar do jogo do Grêmio, o Grêmio daqui a pouco começa o jogo. Ganharam o Grêmio. Nós temos 40 minutos. Tá certo que a pauta maior é 40 minutos do jogo aí, o Grêmio estamos escutando se o Grêmio vai ganhar, só para emendar os dois. Nós estamos aqui, o Grêmio vai entrar em campo daqui um pouquinho e alguns gremistas estão dizendo que perder só de 2 está ótimo. E eu já ouvi isso. Não é verdade. Mas os gremistas que passaram aqui essa semana todos disseram, tá perdido. Quer dizer, isso porque tu vê o time que tu tem. Isso que vamos lá, o Grêmio sim, tem um grupo melhor, tem jogadores melhores do que o Internacional. Mas eu acho que tipo de jogo, Ayrton, que daqui um pouco se cria sem o Palmeiras, que daqui a um pouco tu pode surpreender lá. A gente tem que separar duas coisas. A diferença em uma competição longa, ela acaba sempre sendo campeão aquele que é melhor, tá? Mas no jogo não necessariamente. Essa é a questão. Então o jogo está em aberto, especialmente o Palmeiras, que teve vários jogadores espalhados aí pelas seleções, que se desarruma e chega para esse jogo. E o que é pior, né, Cadu? Já chega também com essa sensação de superioridade. Então, é um momento para tu surpreender, é um momento de tu mobilizar, né? Agora, o Grêmio tem que superar seus próprios desarranjos, né? Como eu disse, ele deu uma ajustada no sistema defensivo, finalmente reduziu um pouco dos espaços. O Everton está começando a ser o Everton que estava do Palmeiras, né? Ele começou também titubeante, não sei se porque ele já não vinha jogando recentemente no Palmeiras, e é um jogador de 38 anos, ele estava fora de ritmo, então ele faz muita diferença na imposição da bola alta, na organização do sistema defensivo. Então, atrás o Grêmio está. Agora, tem jogadores devendo, né, Cadu? A gente torceu tanto pela volta do TT, é um jogador que se tinha uma expectativa, né? E é um jogador que está muito aquém da sua qualidade individual. O Grêmio também deve definir, para mim, o número 10 e deixar fazer 2, 3 partidas. O Gonçalves tem 20 para 21 anos, é um jogador, um jovem extremamente promissor, vinha de uma lesão severa,
mas deixa jogar 2, 3 jogos ali para criar para sequência e para criar uma noção de articulador, porque a gente que joga bola, Cadu, não com eles que são profissionais, mas a gente que joga até hoje, né? A gente noção, sabe, né, a diferença de tu, se eu jogar sempre contigo, Cadu, eu te dou a bola, eu já sei que tu vai devolver vai ali. Lá em tal lugar. Lógico, essa é a questão quando se fala em conjunto, não é do nada a palavra conjunto. Então, especialmente no meio de campo, tu vai jogar com 2 volantes e tu precisa de um 10 que chegue na frente. Então, deixa fazer 2, 3 partidas. Não, uma joga um salve, outro joga o William, aí volta e entra também, né, Ruxo? Porque o Grêmio terá agora, nesse mês de abril, em 32 dias, 10 jogos. Mas ficaram 15 dias de férias, Cadu. Ganharam uma semana de férias. Mas quantos jogadores do Grêmio tem lesionados aí? O Arthur não foi por lesão na coxa, perdeu outro jogador. O William não vai, o reserva de luxo não vai. Pois é, aí... Então tem tudo, porque essa sequência de jogos é quarta e domingo, e viagem isso, e quarta e domingo. Né? Então, agora depois, teremos no meio da semana que vem, então ela só vai ter uma semana. Só não vão dizer depois se qualquer coisa... faltou ritmo. Quando não tem tempo, é porque não tem tempo para treinar. Aí quando tem, aí volta sem ritmo. Faltou ritmo. O Grêmio vai ter jogo pela Sul-Americana. O Grêmio, no meio da semana que vem, vai ter jogo pela Sul-Americana. O Internacional terá uma semana para treinar. Mas o Luiz Castro também, ele tem essa... Nosso coletivo, ele tem isso. Olha, o Grêmio tem que jogar da mesma maneira dentro e fora de casa. Mas eu não sei, eu não vejo assim, porque tu enfrentar o Palmeiras, olha aqui, enfrentar o Palmeiras é um. E tu vai enfrentar, jogar da mesma maneira, domingo, com todo respeito ao Remo. Tá? Tu vai jogar da mesma maneira? Deixa eu só emendar, colocou o Cadu. Com essa, eu sei como é que ele joga, ele gosta de sempre jogar, não sei se com 2 jogadores abertos. Ele gosta de jogar. Mas e aí, só emendando aí, para te responder as 2 perguntas, a minha não é uma pergunta, só uma colocação, com 6 a 7 jogadores, dos quais 6 vinham jogando como titulares, ou pelo menos entrando como titulares. Ele vai ter o mesmo sistema de jogo que ele gosta, aí ele vai jogar muito aberto, porque os jogadores que vão entrar não têm mesmo, por ser reserva, evidentemente que sim, né? Não tem mesmo a condição técnica daqueles que eles vão substituir. Cadu, quando eu ouço uma entrevista, eu sempre me patrulho se ele está falando o que ele pensa ou ele está falando o que a gente quer ouvir. Sempre que um técnico inteligente, bem-sucedido, está dando uma entrevista, vê se ele está dizendo o que ele efetivamente pensa. Dentro do ponto de vista ideal, é lógico que tu tenha... Se tu pegar, Mário, aquele time que mais me fez sofrer a década de 70, aquele time nacional, houve um ano do regulamento que se criou, quem se fizesse vitória de 3 pontos, ganhava mais pontos. O Inter ganhou 70% das partidas, ganhou. Então, jogava em casa e jogava fora da mesma maneira. Era um time pronto, tá? O time de 94 do Grêmio... E não tinha elenco, também, e não tinha... Não, mas aí eram menos partidos, não tinha elenco, mas é verdade. O time da década de 90 do Grêmio também jogava aqui e jogava lá como se estivesse em casa. Mas nós sabemos que isso é exceção. Hoje nós não conseguimos ter padrão de jogo nem em casa. Se vocês dizem, a partida internacional ontem, o Inter foi no primeiro tempo foi um, e no segundo tempo, mesmo em casa, foi outro. Então, tu não consegue ter padrão nem dentro de casa, como é que tu vai ter padrão de repetição? Né? O Grêmio, aquela partida que ficou engasgada, que foi a do Bragantino, tu ganhando o jogo em casa, que te alçaria aí, quem sabe naquele momento, até entre os 4 primeiros do brasileiro, e tu sofreu um empate, não como crime, um empate natural do jogo, que é isso que me assusta. Se tivesse que alguém era o Bragantino. Era o Bragantino. Como então, ontem era o São Paulo. Ontem era o São Paulo. As 2 partidas são muito parecidas, Cadu, são em casa. Então, eu não vou discutir que, lógico que o ideal é tu ter um padrão de jogo, que tu jogue aqui, joga no Rio, joga em São Paulo, joga em Minas, igual. Mas, no momento, nós não estamos conseguindo jogar igual nem em casa. Eu só repito, eu não posso aceitar essa derrota prévia. Isso eu não posso aceitar. Eu não posso. O torcedor ainda, tá? Por essa diferença que existe hoje do Palmeiras com o Grêmio, né? Até posso, né, entender. Agora, dentro do grupo, eu não posso aceitar isso aí. Não posso aceitar que o Grêmio leve isso aí pensando no jogo contra o Arthur, até, claro, conforto muscular. Teoricamente, não foi poupado, não tem condições. Mas, se fosse o caso, seria poupado para jogar contra o Remo, porque o Grêmio projeta com os 3 pontos contra o Remo. Tá? Mas a gente viu aí, né? O futebol não existe mais jogo jogado.
Não, e aí nós de novo, Cadu, como disse os meus colegas aqui, nós de novo vamos estar comemorando a Sul-Americana, vamos... não, fugir do rebaixamento, fugir do... que bom, fugir do... Foi o grande fugir do título rebaixamento, passado, mas o que é isso? Ruxa foi o nosso grande título no Internacional. Cadu, nós temos 2 títulos mundiais aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 5 Libertadores da América, como é que nós vamos achar que escapar do rebaixamento seja alguma coisa? Mas infelizmente hoje é essa a realidade. Vamos ver, porque o Grêmio nos últimos anos aí foi... acho que Só o do Soares, só o ano do Soares. Eu acho que o melhor resultado com o Palmeiras foi em 2020, o empate. Lá para cá, o Grêmio, todos os jogos com o Palmeiras fora de casa, foi derrotado. Tanto Copa do Brasil, foi em 2023, acho que foi em 2020, Copa do Brasil foi goleado, até foi 4-1. Né? Depois, 2024, Campeonato Brasileiro perdeu também, 2025 perdeu. Né? Vamos ver se daqui um pouco hoje... Só um milagre, Ruxa? Não, milagre? Não, até porque, volto a dizer, o Palmeiras também vai estar recebendo jogadores que jogaram, que estavam fora, estão chegando. Mas o Palmeiras é um time alternativo. Exatamente. Então, e o Grêmio com muitos desfalques. Nós não vamos enfrentar um super ajuste. Mas o Grêmio, tu não sabe o que é desfalque, porque tu não sabe quem é o Grêmio titular também, né? Eu estou desfalcado, mas se jogasse os outros... Algum desses jogadores estarão à disposição do Palmeiras. Não sei se jogam. Não todos, porque o Grêmio, o Palmeiras é um time selecionável. Não, o Palmeiras já disse, são 6 ou 8 jogadores mas que alguns fora, estão fora. ali. Só que o time reserva do Palmeiras, o time reserva do Palmeiras é infinitamente melhor que o Grêmio Internacional. E como estava o Ernesto Guedes aqui essa semana, Cadu, quando os reservas entram, eles querem mostrar jogo. E hoje não se sabe, hoje o torcedor, de modo geral, do Grêmio, do Internacional, e dos grandes times do futebol brasileiro, com exceção dos grandes que estão sempre pontuando aí, nós não sabemos a escalação do time. É uma realidade isso aí. O Internacional entra em campo, tu não sabe quem vai jogar, quem não vai jogar. Do Grêmio é a mesma coisa. O Grêmio é um pouquinho diferente, porque o Grêmio parece que tá bem mais esquematizado, está mais detalhado, está mais pontuado assim, um script de encaminhamento melhor do que o Inter. Então é uma tristeza ver o futebol no dia de hoje. Eu só acho que o Grêmio tem um pouquinho mais de peças de reposição. Claro que tem. O Pesolano, quando tem que mexer, ele deve dar uma dor de barriga nele cada vez que ele olha para o por isso que ele é um bom treinador. O Inter tem a dificuldade de escalar o time, às vezes por causa dessas questões. Eu não aceito. Tem alguns jogadores que são sofríveis. Não aceito críticas ao Pesolano. Não aceito. Eu fiz agora... Não aceito críticas ao Pesolano. Pois é, então eu acabei de fazer uma crítica a ele. Eu acho que ele arrebentou o time do segundo tempo. Mas tu quer inventar o quê? Um time fraco, um time grupo ruim. Um time ruim. Tu quer que ele faça o quê? Cansados? Eles vinham, como disse o Ruschel agora, eles vinham uma semana, 2 de férias, pararam e retomaram. Mas é ruindade, mano. Aí não adianta. Não é ruindade. Mas a ruindade não foi no primeiro tempo. Esse é o problema. Mário, você compara. Mas eu queria te ouvir. Só colocando. O primeiro tempo do Inter foi um e o segundo outro. O segundo outro pelas trocas, Cadu. Não, pelas trocas, pelo seguinte. Ele pode ter até errado uma troca e tal, mas o que ele buscou? O que ele buscou? É um time que tem que jogar por uma bola, rapaz. Tu tá ganhando, tu tem que segurar. O que ele tentou segurar? Olha aqui, ó. Aí se ele ataca, né? Aí, aí tem que jogar no contra-ataque. Não adianta. O Pesolano, para mim, ele me parece ser um bom treinador. Ele não demonstrou tudo ainda, até porque não tem material humano suficiente. Mas ele fez algumas alternativas ali que não deu certo. Mas não. Meteu o lateral esquerdo, o Bernabé de atacante. Aí um dia tirou o ponto esquerdo, o Carboneiro, e meteu na direita. Ele tenta fazer... Mas então, essa é a palavra, ele tenta. Claro. Só que o time é ruim, não constrói. E o grupo é ruim. Exatamente. Não tem. A tentativa é boa, mas só que infelizmente não dá pé porque não tem material. Eu tentava tirar proveito desses desfalques aí, né, Rocha, do Palmeiras, em função aí dos jogadores que serviram às seleções, e o Palmeiras, né, já tinha anunciado antes que esses jogadores estariam fora, mas o Grêmio perdeu muitos jogadores também. Então, essa vantagem que o Grêmio teria deixou de ter. Eu só digo em relação a perder jogadores, mas não em relação à equipe titular, né? Porque quem é? É Gustavo Martins ou é Balbuena? Dos 4 volantes, quais que são de titular? Tirando o Arthur, que é o concurso, mas se tu pegar o peruano, os 2 argentinos que chegaram agora,
não sabe quem é o titular do meia. Eu citei os 3. É o William, é o Monsalve, é o outro menino, o Mac. Então, quem é o time do Grêmio para dizer que está desfalcado, né, Cadu? Ele não terá todo o plantel à disposição, mas time titular desfalcado fica difícil. Bom, desfalcado você nunca está, né? Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar no segmento de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel? Lá tem todas as fases financeiras, aquela que se fala perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, esse contato, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar no segmento de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, qual é o caminho? Esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Atende em todo o Estado do Rio Grande do Sul, também para lavagem, limpeza, de laje, piso, tudo você encontra lá no SOS Telhado. Então, aí os contatos, o telefone e o endereço do SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro, aí na Casa Pneus, né? São mais de 65 anos de qualidade. Lá você tem todos os itens para a revisão do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão. No seu carro, são os pneus. Então, na compra de 2 ou mais pneus, você pode pagar em 10 vezes no cartão, sem juros, e ganha geometria e balanceamento. Avenida Ceará 1055, telefone na tela caso você queira agendar, sua ida até a Casa Pneus, 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência aos nossos 2 toques desta quinta-feira, vendo aí os gols, né, do empate do Inter ontem no Beira-Rio diante do São Paulo, e também para ouvirmos aí a parte da coletiva da palavra do Pesolano, técnico colorado. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho, dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quinta-feira com Mário Sérgio Martins, José Avelino Neto e Ayrton Rocha. Olha só, nosso Dois Toques para a Unimed, né? A Unimed sempre nos facilitando tudo que é maneira com seus planos de saúde. A Unimed Porto Alegre, ela tem o plano de saúde que cabe no bolso de quem quer mais cuidado. A Unifácil oferece cobertura hospitalar e ambulatorial, exames e serviços na rede própria, atendimento personalizado no núcleo Unifácil e mais ainda tudo a partir, olha só, tudo a partir de R$ 56,81. Não deixe para depois, contrate hoje mesmo o Unifácil para você, sua família ou sua empresa. Ligue 5513-316-5000, repetindo, 513-316-5000. Existe cuidado? Existe Unimed Porto Alegre. Nossos Dois Toques também para o Senai, que é uma iniciativa do Sistema Fiel, que tem à frente o presidente, nosso amigo Cláudio Bia. Olha só, local perfeito, ideal para sua criança até 6 anos de idade é a Doce Mel Educação Infantil. Veja aí. I wish I knew the road to you. I don't care how far, I won't stop trying. I wanna be right where you are. Perfeito, né, para a sua criança até 6 anos de idade, porque, olha só, são 37 anos, hein? 37 anos de história que a Escola de Educação Infantil do Ocimel é referência no cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Então, aí os contatos, telefone celular que serve de WhatsApp, mais detalhes, inclusive imagens você pode ter através do Instagram, né, @Escola Infantil do Ocimel. E qualquer época do ano você pode colocar a sua criança lá na Docimel Educação Infantil. Vamos ver, né, o empate do Inter ontem, que saiu ganhando, né? O Internacional no primeiro tempo até aproveitou, mesmo ter tido poucas oportunidades, né? E teve, na realidade, 2 situações de gol, né, Mário Sérgio? Está aí telefonando, está falando com o presidente? Estou tentando descobrir a escalação para alguma coisa do presidente Alessandro Barcelos. E o Avelino também, Avelino? O Avelino está mandando beijinhos, presidente. Estou recebendo convite para participar de programa de televisão. Olha aqui, ó, vamos lá. O Internacional, no primeiro tempo também, olha... Não, mas foi bem melhor que o segundo, para te ver. Foi menos ruim, Mário Sérgio, dá para dizer isso. Aí teve 2 situações de gol, aí conseguiu fazer 1-0 no primeiro tempo, né? Aí depois, no segundo tempo, veio. O São Paulo, evidentemente, um time mais qualificado, melhor, evidente que seria sair para cima do Inter, né? Não tinha como não fazer. O Pesolano errou, porque o Pesolano recuou o time. Mas o time que é inferior acontece isso. Até joga pela uma bola. Não, mas vou ver, porque ele queria sair no contra-ataque. Tentar fazer um segundo no contra-ataque. Vai atacar com um time que não tem condições contra um adversário superior que sairia exatamente por diferente da Chapecoense. A Chapecoense é um time que joga fechado. Aí teve que sair. Então, eu não vejo. Eu acho que o Internacional, se tu analisar friamente, o Internacional ganhou um ponto. Pelas circunstâncias, vencia o jogo, mas podia ter perdido. São Paulo foi infinitamente melhor que o Internacional. Muito melhor que o Internacional. Então, não espere que o Internacional você vai ganhar 3 jogos consecutivos. De 9 pontos, conquistou 7. 7? Para quem briga para não cair, tá muito bom, meu amigo. Tá muito bom. Pontual o suficiente para não cair. Olha aí, olha só. Olha também os gols perdidos. E aí, desculpa, foi o goleiro, foi falha do zagueiro, foi falha do Bernabé, né? Olha aqui, essa do Bernabé, daqui a um pouco, a gente tem que começar a reconhecer aquilo que não escalava ele, o Cudê. Lembra que havia uma briga que o Cudê não escalava ele? Hoje está se vendo por quê?
Hoje está se vendo por quê. Olha aí, o Tabata também sentiu, né? Aí o Thiago Maia também, um time que não sei, tu não vê. Então, a briga do Internacional, Mário Sérgio, vai ser isso aí. É um pontinho aqui, aí vence uma, vai para tirar, porque senão a pressão vai vir. Agora está 2 pontos da zona de rebaixamento. Márcio, tu estavas Mário, tu estavas no campo? Não conseguiu. Eu ia te fazer uma pergunta, se acharam que foi falha do goleiro. Tu sabe que eu vi. Foi falha do goleiro. A televisão é que no campo a gente tem outra visão da velocidade da bola, né? Mas eu achei que ele foi. Não foi frango, mas defensável. Mas aí eu vou usar aquilo que o Darley, que joga conosco lá na praia. Darley, não se discute o Darley, né? Não se discute o Darley. Tá? Eu já disse aqui várias vezes, Cadu, não existe goleiro no mundo que sobressai, isso tem uma defesa e uma zaga que falha. Verdade, claro. Aí foi a defesa internacional, a bola passou, o Bernabé lá do outro lado foi do lado dele, ele falhou. Mas aí é coletivo, não adianta querer individualizar. A mesma coisa que depois, daqui a pouco eu vou começar a culpar o Pesolano. Aí se tiver que mudar, vamos mudar o Pesolano. Fora sempre no técnico. Mas aí vai ser o erro, erro amazônico. Se o Internacional mudar o técnico agora em meia competição... Espera, Ruxa. Aí afunda. Espera. Mas já estavam, né? Aquele jogo com o Santos, a vitória, já estavam criticando ele. Manda embora, tem que sair, porque não sei o quê. Agora tu não ganha do Corinthians, a pressão vai voltar, tudo para cima dele. E eu tive um dia aqui participando aqui, eu falo discutindo com o Copete, eu disse que o Copete cria ideia, tenta conjecturar tese sobre o Internacional. Eu disse, Copete, é perda de tempo. Até eu quero pedir desculpa no ar aqui, pedir desculpa porque eu chamei ele de burro, mas ele não, na verdade ele não é burro, ele é pouco inteligente. Só piora. Isso aí já passou. Já passou, mas é que eu quero dizer o seguinte, não adianta. Conjecturar tese para o Internacional é perda de tempo, porque não tem material para uma realidade. O Inter tem que aceitar a realidade, que é ser melhor do que 4 nesse Campeonato Brasileiro. Esqueçam o resto. Vamos ver o que o Pesolano falou, né, sobre esse empate. Eu acho que todo o jogo foi igual, nada más que São Paulo foi um pouco mais, iba perdendo, arriesgou um pouco mais, depois colocou um extremo. Mas, en realidad, él no tenía oportunidad de gol. Después, si gostamos estar ahí en bloco bajo, estar sufriendo, es otra cosa. Mas él no tuvo oportunidad de gol. Un pequeño detalle individual, gol del rival, pronto. Porque después no sufrimos en ningún momento. Es la sensación que teníamos. Mas no sufrimos, él no erraron goles. Los goles los erramos nosotros, tuvimos para hacer el segundo gol, no lo hicimos. Mas la sensación fue ruin. No estamos hablando que el golero tiró 2 o 3 bolas. No tuvo mucha participación, Antoni también no. Mas pronto se nos fueron los 3 puntos. Achamos que íbamos a ficar con los 3 puntos. Tuvimos para hacer el segundo, no lo hicimos. Así que nada, venimos creciendo. De 3 juegos, de 9 puntos, hicimos 7 puntos. El Chime sigue creciendo, sigue sumando na tabela, mas, sem dúvida, hoje temos que ganhar os 3 pontos, não se pudo. Paulo, boa noite. O Inter, que ele não conseguiu. Sempre, depois podemos pensar, podemos ver o jogo, mas foi planejado assim, o jogo foi planejado assim. A verdade, podemos falar, eu falo de novo, a sensação foi ruim. E quando você está jogando bloco médio, bloco baixo, e você não gosta, obviamente que tiene la bola y que va perdiendo siempre tiene más energía. No tiene nada para perder, tiene para empatar y parece que está mejor. Mas lo que falei, si vos me falan 2 o 3 goles que haya errado São Paulo mano a mano, yo falo, no estábamos bien, estamos sufriendo. Los goles los tuvimos nosotros, tuvimos una con Tabata cuando apenas entran, tuvimos alguna oportunidad esporádica, no muchas, mas tuvimos una clara. Entonces, quisimos continuar con eso, no quisimos abrir el campo. ¿Por qué? Porque le están procurando mucho la costa de los laterales, él le juega mucho a eso, quebra mucho la costa de los laterales, la costa de los zagueros, él le estaban procurando ese espacio, no lo tenía. Entonces comenzaba a tener la bola, pero no ocasionaba nada. ¿Sí? No chutaba, no tenían oportunidad. Entonces, más lo que falei,
Fue una jugada esporádica, fue una jugada rápida, ¿no? Y recibimos el gol. Fue eso. Pois é, está aí parte da coletiva do Pesolano, né, explicando sobre esse empate, né. Aí muitas críticas, ele foi na verdade, é a falta de opção que ele tem no banco. Né? Imagina, olha para o banco e como é que eu vou mexer? O que eu vou fazer? Aí tudo bem, ele pode ter errado, até aceito isso aí, a demora aí nas substituições, o Carboneiro tinha que ter entrado antes para tentar puxar um contra-ataque. Né? Acho que a retirada do Alan Patrick no final, embora o Alan Patrick está deixando muito a desejar, mas aí é aquela máxima, é o time. Não adianta, o futebol é coletivo, um jogador não resolve, não vai adiantar, né? É pela falta de qualidade. E as falhas que aconteceram no final. Né? Mas aí é uma falha coletiva, aí culpar o goleiro, o zagueiro, o lateral, é falha coletiva. O que eu acho, sim, que ele... no caso do lateral, eu acho que já deu mostras que quando jogou, né, o Bahia, jogou melhor. Aí ele teima, né, mas, de qualquer maneira, né, é a vida. O que não pode acabar acontecendo é cair, Mário Sérgio, a autoestima do Internacional. O Internacional passou por essa estima baixa, isso aí pesa no grupo, jogadores profissionais que já passaram aqui, isso o grupo sente, que não pode sentir, é isso, né? Aí, um resultado negativo contra o Corinthians, que vai vir aí, olha, muitas críticas ao Dorival Júnior, é um jogo de muita pressão que vai ter lá. Cadu, nós temos o Corinthians e daqui a uma semana o Grenal. Não esqueça disso. Pois é. Dia 11 de abril tem Grenal. Quer dizer, os dois, o Grêmio joga no meio de semana, mas não é tão Grêmio, né? A viagem é curta, me parece, né? Não, mas joga, mas não interessa. E o time o dia que os dois chegam. Eu preferia jogar no meio de semana. Eu até preferia jogar com um time que está aí que não entra e não ajeita, então tem que ajeitar. O Grêmio não pediu aí um adiamento do Campeonato Gaúcho, porque o Inter jogava às 7h30, o Grêmio às 9h30. Mais o ou menos Grêmio jogava em Bagé, o Inter jogava em Mas foi uma questão política aquilo, vamos ser claros. Bom, não sei. Foi uma questão política deles. Cadu, mas eu queria... Eu estou desde a primeira parte do programa querendo fazer uma pergunta para o Mário Sérgio Martins, meu ídolo. E agora vou fazê-lo. Por favor, faça. Ele foi 8 anos vice-presidente. 9. E também foi campeão mundial, né? Foi vice-campeão mundial, né? Tem todos os títulos que eu sempre o homenageei como uma direção das mais vitoriosas da história do Internacional. Mário, nesse time modestíssimo que está o Internacional, tu não acha que há um problema pessoal com a questão do Carboneiro? Porque é inconcebível que o Carboneiro, que chegou da seleção, ainda que ele não tenha jogado, mas ele chegou da seleção e aí fica no banco, entra aos 35 do segundo tempo. E ele não é reserva do Palmeiras, que aí nós vamos dar aquela lista de craques, né? Ele é reserva no Internacional. Não me parece que o clube está sendo... Mas ele tem problema... Cadu, mas há quantos jogos ele não é... Mas ele é eu vou responder, Cadu. Eu vou responder. De joelho. Então é aquela história que tem que poupar, tem que... E lá não jogaram. Eles foram reservas. O Cadu, o Ayrton... Ele e o Borré. O ano passado, ele tinha sérios problemas de entrosamento com os outros jogadores. Tanto que quando ele foi expulso num jogo que nós fizemos um gol e ele acabou sendo expulso porque deu um tapa num jogador no meio do campo, assim, foi bestial aquilo, né? E aí a torcida cobrava, como disseste agora, que ele teria que jogar, com todo o problema dele. Por quê? E eu digo que ele tem que jogar. Nós não temos melhor que ele. Nós não temos... Mesmo ele vindo... É um guri novo, não é um veterano, poderia ter jogado lá. No mínimo, vai jogar a Copa do Mundo. Ele vai jogar a Copa do Mundo, pessoal. Não, exatamente. Vocês estão esquecendo. A Colômbia está na Copa do Mundo... Ele é do plantel, ele tem sido convocado. Então o Internacional não sei nem titular, mas ele vai ter um jogador disputando a Copa do Mundo, que é banco, eu não vou citar o nome dos outros. Essa história de não ser titular no início da Copa do Mundo não existe. Ele fez referência, o Mário Sérgio, inclusive porque estava a família Dias aí, ele foi pedido pelo grupo para ser sacado do time. Exatamente. Porque ele tem... Aí cada vez que ele tomou 3 cartões amarelos, o jogador que não sabia, eu tomei o 3º amarelo. Forçou o terceiro. Forçou o terceiro, sim. Olha, falar em problema, aí você não tem nenhum tipo de problema. Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, estudam onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa, tudo que você imagina. Né?
para 40 anos no mercado, ferragem Lampião, a ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço também da ferragem Lampião. Nossos 2 toques para o nosso banco, o Banco do Grande, Bancos Gaúchos, sempre facilitando a nossa vida de ser maneira, né? A segurança que você tem no Banrisul. Então, o Banrisul, olha, moderno mesmo é facilitar a tua vida. É isso que o Banrisul nos faz. Então, baixe o app, o aplicativo do Banrisul e abra a tua conta. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Olha só, qualquer tipo de problema relacionado a trânsito que você teve e não sabe como resolver, ou tem, ou vai ter, né? Então, esse é o caminho. Vargas Assessoria de Trânsito, é um escritório altamente capacitado, especializado em recursos de multas de trânsito e outros problemas. Não é só multa, o trânsito envolve muita coisa. Então, você tem aí na Vargas Assessoria, estão aí os contatos, o endereço, né, aqui em Porto Alegre, na rua Carlos Longo Coserides, os telefones, o pessoal daqui, o pessoal de fora, né? Telefone convencional e o celular aí para que você faça o contato, qualquer tipo de problema em relação às questões de trânsito. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, logo para o segmento final do nosso 2 toques desta quinta-feira. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Estamos de volta com nossos 2 toques desta quinta-feira com o Mário Sérgio Martins, José Avelini Neto e Ayrton Russo. Olha só, cada dia que passa estamos mais perto, já estamos no mês, né, desse grande evento que acontece no dia 25 de abril. É o Expo Churrasco, a grande festa da família, né? Shows, atrações e todos os tipos de churrasco, então imperdível. Está aí o site já, inclusive, olha só, para que você adquira já o seu ingresso para não correr o risco de ficar fora desse grande evento. Então, já adquire o seu ingresso para participar dessa grande festa, que é a 4ª edição do Expo Churrasco, que tem à frente Eduardo Assis e toda a sua equipe. Olha só, antes de encerrar o nosso 2 toques, não posso deixar de fazer referência à revista Gol, né? Desse guerreiro, revista lendária, José Avelini Neto. Estou emocionado com a notícia. 43 anos. Estou emocionado com a notícia. O nosso Avelini vai para a 8ª Copa do Mundo ininterrupta. Que coisa mais linda. Como é que é? O show com sotaque português e traz aí é uma edição especial, né? Que traz a conquista do Grêmio. E aqui temos, inclusive, né? Olha só. Que linda edição, hein? Grêmio, muito campeão gaúcho 2026. Eu, como colorado, fico com ciúmes da própria revista. Mas e muitas outras aqui, ó, a nova diretoria do Grêmio, Dirizer certo na hora certa, o presidente Dorico Roman,
né? E, enfim, muitas. É uma matéria, é uma revista, é uma edição especial, né, Avelino? Cadu, e né? mais do que isso, quero dizer que o Avelino Não, o Inter esteve, tem aqui Cadu, sobre o Grenal, né? Ele esteve em 1983 no título mundial do Grêmio e esteve em 2006 no título mundial do Inter. Também. Verdade. Lá estávamos nós, lá. Então, muito cafezinho. Então é muita história. Então esse profissionalismo de ele fazer uma revista linda como essa, mesmo sendo colorado, que é um direito aqui, o teu é gremista, o teu é colorado na vida, né? Mas faz uma revista tão linda mostrar o seu profissionalismo. No Japão saímos eu, o Arthur Delgado e José Aquino de Camargo, na madrugada, entramos em tudo que era boteca de Tóquio. Como é que às 7 horas da manhã. Como é que se faz para adquirir nas bancas, já nas bancas? Nas bancas de jornais e revistas, né, pedido por e-mail lá. Qual é o e-mail? Qual é o e-mail? E-mail gol@terra.com.br. Gol com 3 Os. Então tá. G-O-O-O-I-L de laranja. Como está na capa. Né? Como está na capa ali. Principalmente os gremistas não podem ficar fora sem essa edição, né? Ou pelo telefone, ou telefone 51, que é o código nosso aqui, 984088946. Repete. 984088946. Tá certo. Cadu, essa eu ia levar, mas o Mário Sérgio já pediu para ele, então o Mário vai ficar. Não, revista não falta. Tem para todo mundo. Tem vou levar. Bom, não vou levar. Vamos chegar aos nossos 2 toques, até por questão profissional. Né? E aí, nós estamos indo lá para o Barranco, né? Até para assistir o jogo do Grêmio e Palmeiras. Tomara que o Grêmio consiga um resultado positivo, né? Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, complexo do Barranco, do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre de terça a domingo no Barranquinho, mas você curte onde você quiser. Tem delivery, takeaway, teleentrega, fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Moto. Vendo a Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson Sernário está lá para lhe dar toda a assessoria para o seu Kia. Ao lado, os adeptos 2 rodas, na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, os adeptos 2 rodas, que aí, né, é o caso do Ruxa, né, na Suzuki São Moto. Bom, preço e qualidade, só esse grupo que completou 90 anos, que já diz tudo, e muito mais ainda o slogan, economizar é comprar bem, isso você só tem no grupo Zafari. Obrigado, Mário. Qual é o teu palpite para Jorginho? Já bola rolando, o seguinte, já estão em campo. 2-1 para o Palmeiras. 2-1 Palmeiras, teu palpite. 1-1. Ailton Rocha. Repito, 1-1 do Avelino. Eu vou ficar nessa também. Mas tomara que o Grêmio consiga a sua primeira vitória fora de casa. Mas também acho que o empate é um belo resultado se o Grêmio conseguir sair de lá com o empate. Bom, obrigado a vocês, também a vocês que estão nos acompanhando, né? Então, continua a programação que vocês estiveram assistindo. Opa. Na Massa TV, chegando aí o grande Glauco Pazza com Visão 360, um Pô Stream TV. Também o grande Fabiano Brasil, chegando com Protagonistas RS. Tem o meu canal. Ao vivo, vai lá, escreve, compartilhe, dê o seu like, adicione o sininho e você assiste qualquer hora do dia e da noite. Todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.